Abrir nossas Bíblias, então, vamos à mensagem dessa manhã. A mensagem dessa manhã, ela tem tudo a ver com essa mesa aqui. Porque nós estamos diante da mesa de quem? Do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Os irmãos creem nisso? E há alguém que disse certa vez que Jesus é aquela pessoa a qual ninguém fica indiferente. Você pode amá-lo, você pode odiá-lo, mas não dá para ficar indiferente a ele. Ele dividiu a história é dividida entre uma história que aconteceu antes dele e agora nós estamos vivendo a era depois de Cristo. Estão tentando apagar Jesus da história. Agora nos livros de história já não diz mais AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Agora é AEC, antes da era comum, e DEC, depois da era comum. Querem apagar Cristo da história, mas não se enganem, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho unigênito do Deus vivo, e Ele é o Senhor. Mas teve muita gente que precisou aprender isso ali, na hora, e que falhou miseravelmente em enxergar o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, do capítulo 9. Como eu disse ainda agora, ninguém fica isento da pessoa de Jesus, ninguém fica indiferente. Jesus, por onde passava, chamava a atenção. Havia gente que era curiosa, havia gente que se entregava a ele, e havia gente que simplesmente o odiava. Mas ninguém era indiferente. É só Jesus passando ali, como se não fosse ninguém. Lucas 9, versos 7 a 9, para começarmos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Então vejam, uma autoridade, Herodes Antipas, ouviu falar de Jesus e não ficou indiferente a ele. Ao contrário, ele ficou perplexo por causa das coisas que se diziam sobre Jesus. E por quê? Porque ele achava que, alguns estavam dizendo, que Jesus, na verdade, não era Jesus, mas era o próprio João Batista, que havia ressuscitado dos mortos. E por que isso acendeu o alarme no coração desse Herodes Antipas? O texto explica. Outros acreditavam que Jesus era Elias ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, foi essa a preocupação dele, ele cortou a cabeça de João. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Vejam, Herodes era o governador romano da Galileia. A Galileia é a região de cidades como, por exemplo, Cafarnaum, onde o Senhor Jesus morava. Em todo o entorno ali da Galileia, quem mandava ali, o chefão daquilo tudo ali, era esse Herodes Antipas. Uma autoridade, quando ela quer verdadeiramente alguma coisa, ela pode. E o texto diz aqui que ele procurava ver Jesus, mas na verdade, sabemos, e daqui a pouco veremos isso, que ele não parece ter se interessado tanto assim em ver Jesus. Ficou na curiosidade, ou talvez tenha ficado no medo mesmo, né? Quem sabe esse Jesus não é o João que voltou e agora vai me assombrar, vai cortar a minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu, que Herodes não foi ver Jesus. Mas aqui nós vimos a sua preocupação. Agora, Tamara, no mesmo Evangelho de Lucas, nós vamos lá para o capítulo 23. Capítulo 23, a partir do verso 4. Estamos aqui no momento em que o Senhor Jesus foi preso,
E uma vez preso, ele foi levado até Pilatos. Se nós olharmos o mapa de Israel, a Galileia é uma região que fica acima no mapa, ao norte da Judéia. Pilatos era o governador romano dessa região aqui mais embaixo, na Judéia. E a cidade mais importante da Judéia era justamente Jerusalém. Então eles estavam na Judéia, em Jerusalém, e não na Galileia. Em Jerusalém, na Judéia, nos dias em que o Senhor Jesus foi preso, estava acontecendo uma grande festa judaica. Quem se lembra qual era a festa? A Páscoa. Então, todo Israel geralmente viajava até Jerusalém, a capital, ali na Judéia, para celebrar a festa da Páscoa. Então, Jerusalém estava lotada. E sabemos que o Senhor Jesus foi preso, amando do sinédrio, amando dos sacerdotes, dos doutores da lei, e eles o prenderam, passaram a noite o agredindo, formulando acusações, e no dia seguinte disseram: vamos levar esse homem a Pilatos, vamos acusá-lo diante de Pilatos. Acusações forjadas, acusações mentirosas, de que ele dizia que queria ser rei e que ele queria tomar o lugar de César, e então Roma tinha que matar Jesus por causa disso, porque ele queria ser rei no lugar de César. Tudo mentira, tudo balela. Pilatos interrogou Jesus. E olha o que Pilatos vai dizer a partir do verso 4. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: não vejo crime algum nesse homem. Pilatos aqui parece ser um justo juiz, porque ele diz: olha, não tem crime, e não tem mesmo. O crime de que ele foi acusado era inexistente. Verso 5. Mas eles insistiram: ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galileia. Lembra que eu falei? A Galileia fica ao norte e a Judéia, onde eles estavam agora, era ao sul. Então eu disse, ele provoca confusão aqui em toda a Judéia, começou na Galileia e veio para cá, para Jerusalém. Quando Pilatos escutou a palavra Galileia, Pilatos deu aquele sorrisinho maroto, porque ele disse: opa, Galileia não é comigo, Galileia é problema do outro, do Herodes. E que Herodes é esse? Herodes Antipas, esse mesmo que queria ver Jesus, que achava que talvez Jesus fosse João Batista. Sabe qual é a coincidência da coisa? Coincidência, né? Que não existe. Acabei de falar que era a festa da Páscoa, que estava todo mundo em Jerusalém. Quem estava em Jerusalém para a festa também? Herodes. Aí Pilatos falou: bom, eu não quero me enrolar com esse rolo, eu vou jogar essa bomba no colo do Herodes, meu inimigo. Porque eles eram inimigos, além de tudo. Verso 6. Então ele é galileu, ou seja, ele é da Galileia? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob sua jurisdição e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Bom, vou tirar essa batata quente da minha mão, vou botar na mão do Herodes. Herodes, por outro lado, se animou, Herodes ficou feliz. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava havia tempo vê-lo realizar algum milagre. O que Herodes queria está escrito aqui. Ele não queria ouvir Jesus. Ele não queria saber da doutrina de Jesus. Herodes tinha uma curiosidade tremenda de ver Jesus fazer um truquezinho de mágica. Quero ver se ele é bom mesmo com esse negócio de milagre. Aliás, esqueci de dizer isso,
na nossa tarde alegre, no dia 19 de outubro, nós vamos ter um mágico aqui, um irmão nosso que é pastor ali da Igreja Batista de Caramujo, que ele vai fazer mágica e vai dar uma palavra para as crianças também. Mas é claro que as mágicas que o pastor vai fazer aqui são apenas ilusão e brincadeira. Herodes esperava isso de Jesus, entretenimento, ele queria Jesus para entretê-lo, queria ver um milagre. Verso 9, fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Você consegue imaginar que ambiente confuso, um salão grande, onde os reis recebiam as pessoas, acusadores ali ao fundo, gritando acusações, o acusado ao centro, algemado, cercado por guardas, e Herodes sentado um pouco mais alto num trono, perguntando, fazendo perguntas ao acusado e ele calado. Jesus não respondia, Jesus não mostrava nada, ele apenas estava ali como um mudo cordeiro foi levado ao matadouro. Você pode imaginar com isso o assombro que tomou conta de Herodes. Acusações terríveis feitas contra aquele homem, um homem que não abria a boca, ele frustrado porque também nem via um pecador na frente dele, não via um criminoso, mas também, por outro lado, não viu o que ele queria ver, o entretenimento. Isso aqui já perdeu a graça. Foi o que Herodes pensou, com certeza, foi se irritando com aquelas acusações, e daí, verso 11, então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, Herodes teve o entretenimento que ele queria. Ele mesmo conseguiu gerar entretenimento para ele dar umas risadas. Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real, ou seja, alguém chegou, Herodes chegou e disse assim: pega um manto real meu, uma roupa minha, e veste no rei dos judeus. Vamos rir da cara dele. Como é que nós podemos ver se isso bate com a história ou não bate a história? É simples. Estava escrito sobre Jesus que os soldados lançariam sortes sobre as suas vestes. E lá no ato em que Jesus verdadeiramente já está a ponto de ser levado até a cruz, o que é que os soldados fazem? Tiram a roupa dele, mas dizem: peraí, não vamos rasgar não, porque o comum era pegar, rasgar a roupa, mas eles observaram que a veste, a túnica que Jesus vestia, era uma túnica, pastor Eimaldo agora vai surtar, em uma palavra, pastor Eimaldo, uma túnica inconsútil, certo? Uma túnica de uma peça única, sem costuras, sem emendas. Uma túnica que só quem poderia ter seria alguém que tivesse muito dinheiro, ou um rei como Herodes. Portanto, aquela roupa que os soldados lançaram sorte para não ter que rasgar e dividir, era uma roupa real, verdadeira, de Herodes. Está aqui a origem da túnica inconsútil do Senhor Jesus. Então botaram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Agora a nota pior de todas aqui no verso 12. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Fala conosco, Senhor, nos alimenta nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vejam, meus irmãos, como eu disse, e essa é a palavra desse dia, ninguém fica alheio à pessoa do Senhor Jesus. Ninguém fica alheio à pessoa dele. Ele incomoda os maus. E ele também oferta salvação, libertação e cura
para os doentes da alma. Aqueles que olhavam para Jesus e viam nele esperança para aquilo que não tinha esperança. Mulheres prostituídas olhavam para ele com esperança, como Maria Madalena. Homens de coração duro tinham o seu coração amolecido por ele. Até um homem cheio de demônios, com uma legião de demônios, olha para ele e o adora. E os demônios têm que sair dele. Esse é Jesus. Por outro lado, os religiosos maus, invejosos, ouviam a palavra de Jesus, mas eles eram, como é que eu vou dizer aqui, para citar uma brincadeira aqui, fazer uma brincadeira aqui com o futebol. Todo mundo aqui no Rio de Janeiro tem o Flamengo como segundo time. Porque o vascaíno assiste o jogo do Flamengo. O tricolor assiste o jogo do Flamengo. O botafoguense não perde um jogo do Flamengo. É verdade ou não é? É verdade. A torcida do Flamengo assiste o jogo do Flamengo. Para quê? Para se alegrar, para torcer, para chorar, para xingar, como toda a torcida. Mas os outros assistem só para desejar o mal. Vocês estão entendendo? O que acontecia com os doutores da lei? O que acontecia com os fariseus? Eles tinham lá o time deles, a torcida deles, mas eles não perdiam um jogo de Jesus. Toda vez onde Jesus estava, ele estava cercado de fariseus, de saduceus, de doutores da lei, de gente que conhecia a lei e que não estava ali para ouvir a sua palavra, para aprender sobre o reino de Deus. Não, eles não estavam ali para entregar o seu caminho ao Senhor, para verdadeiramente derreter o seu coração e dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Eles estavam ali procurando brechas, procurando falhas, procurando por onde puxar o pé e o tapete de Jesus para que ele fosse desmascarado pelo homem falso que ele era na visão deles. Quantas vezes lemos na Bíblia? Então, um dos fariseus perguntou para o experimentar, e aí perguntava uma pergunta capciosa. Uma delas você está lembrando comigo, que é aquela pergunta assim: Senhor, devemos dar tributo a César? E ele perguntava isso para experimentar Jesus. Jesus disse assim: me dá uma moeda aí, uma moeda do tributo. Está aqui a moeda do tributo. Esse desenho que está aqui na moeda é de quem? De César. É a resposta dele: dá a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Acabou. César tem que ser honrado porque ele é o César. Mas não confunda a honra a César com a honra a Deus que vem em primeiro lugar. É outra coisa. Vocês estão querendo criar uma confusão aqui entre duas coisas que são completamente diferentes. Veja que ele mesmo aqui esteve diante de dois enviados de César, tanto Herodes como Pilatos. Falou alguma palavra má, xingou algum deles, ameaçou, gritou, brigou, discutiu? Não. Se ofereceu ali, diante de Deus e perante os homens de César. Mas muita gente não entende isso. Muita gente hoje estamos dividindo Jesus. A direita quer tomar Jesus e quer dizer: Jesus é nosso, aqui é da direita. A esquerda começou a puxar também quero, Jesus é meu. O Jesus da esquerda tem essa característica aqui. O Jesus da direita tem aquela ali, mas o Jesus que é o da Bíblia, ele é Senhor, e ele diz: olha, deixa para César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Qual é o reino que ele estava promulgando aqui na terra, proclamando aqui na terra? O reino de
Deus. O César que virá aí na próxima eleição e nas próximas eleições, tanto fez como tanto faz. Passará o céu e a terra, passarão os reinos da terra, passarão os governos, governadores, os homens, mas a minha palavra, diz o Senhor, permanece para sempre. Amém? Nós cremos nisso. Vejam, o Senhor Jesus, Ele causou preocupação aos homens maus. Causou preocupação a um homem mau que nós vimos lá em Lucas 9, que foi Herodes Antipas. Ele estava preocupado, porque ele mandou cortar a cabeça de João Batista. E ele sabia que ele havia praticado o mal ali. Ele causou espanto nos homens maus. Ele causou ódio nos homens maus. E ele disse, meus filhos, para vocês que são meus seguidores, se ao senhor da casa chamam de Belzebu, que farão com os seus domésticos? Ou seja, assim como ele foi xingado, humilhado, atacado, perseguido, a igreja também vai pelo mesmo caminho. Pegou a senha? Nós, assim como Jesus, também seremos questionados. Os maus não podem suportar Jesus, não podem suportar a sua doutrina, não podem suportar a sua palavra e a sua verdade. Os maus sempre vão procurar jogar Jesus para fora da equação. Mas o Senhor Jesus, ele disse claramente, eu não vim para os que estão sãos, para os que estão cheios, para os que estão fartos, alimentados, satisfeitos com o que tem, não. Eu vim para os que estão doentes. E para os que estão doentes, naquele tempo, ainda hoje e para todo sempre, Jesus é a única esperança. Está escrito até ali na camisa da irmã Celi. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é pão para o faminto. Ele é o pão do céu. Jesus Cristo é água para o sedento. Ele é a água da vida. Jesus Cristo é aquele amigo sempre presente na hora da tribulação. Aquele que vai te ouvir, que ouve aquele que ninguém quer ouvir, aquele que ouve o clamor, aquele que ouve o choro, daquele que não tem mais para onde se voltar. E diz, para mim não há mais esperança, Ele é a esperança. Ele foi a esperança na vida do gadareno, Ele foi a esperança na vida de Maria Madalena, Ele foi a esperança, a ressurreição e a vida na vida do seu amigo Lázaro. Tanta gente teve a sua vida tocada, modificada, transformada por Jesus, porque os seus olhos estavam nele e no reino dele, e na verdade pregada por ele. Mas os maus não conseguiam suportar Jesus. Mas eu não quero terminar dizendo apenas isso não, meus irmãos, eu quero apontar para algo que essa mesa nos mostra. Porque se nós pararmos aqui no julgamento, pararmos aqui na amizade, os maus que são maus, se odiavam. Por causa de Jesus, eles acabaram se abraçando, virando amigos. Ou seja, um abismo chamou outro abismo, e os dois abismos se abraçaram, fizeram as pazes. Herodes fez as pazes com Pilatos, porque os dois juntos fizeram mal a Jesus. Mas a história não acaba aqui. A história ela vai passar ainda por um último degrau. Vamos descer mais um degrau. Aquilo que na teologia nós chamamos de o período da humilhação, em que o Senhor ele vai descendo degraus da humilhação, ele desce do céu, ele se faz homem, e ao se fazer homem, ele nasce, e ele cresce, e ele vai vivendo uma vida debaixo do sol, o sol da justiça,
se queimando debaixo do sol da Galileia. O Criador da respiração, aquele que deu o sopro de vida ao homem, respirando o ar nesse mundo. E ele se humilha até a morte, e morte de cruz. E o último degrau da humilhação do Senhor foi justamente a morte. E ele se humilha diante de Deus. Mas a história não termina ali. Porque depois desse período de humilhação, ele começa a subir os degraus da exaltação. Cristo, aos olhos de Pilatos, acabara ali. Aos olhos de Herodes, aquele seria o último capítulo. Mata esse judeu, bota ele lá na cruz, ainda bota uma piadinha lá também. Este é o rei dos judeus, escreve lá na cruz dele, para que todos saibam a acusação. Humilhado, morto, lançado num túmulo. Passou-se a sexta-feira. Veio o sábado de silêncio, temor para os discípulos, cansaço espiritual que eu só posso imaginar. De repente, no domingo, tudo muda. No domingo, enquanto a sexta-feira termina com os maus dando as mãos porque fizeram mal a Jesus, se fizeram amigos, e parece que eles haviam prevalecido, no domingo pela manhã, uma daquelas pessoas que abriu o seu coração e teve a sua vida transformada por Jesus, vai até o túmulo. Maria Madalena, ela vai até o túmulo. E quando ela chega lá, ela vê anjo, ela vê a porta aberta, ela diz, não estou entendendo mais nada. E os anjos dizem, vem cá, mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E essa mesa aponta para isso. Essa mesa aponta para o Jesus que sim morreu, que sim foi humilhado, que sim passou pelo período da humilhação, mas foi necessário que as coisas assim acontecessem. Foi necessário que os maus tivessem um momento de agrado, pensando que haviam vencido. Mas agora, hoje, nesse exato momento, Pilatos e Herodes sabem o tamanho do erro que eles cometeram. Porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ressuscitou, está assentado à destra de Deus, nosso Pai. Jesus Cristo, aquele que é a única esperança, aquele que, como diz a nossa campanha, transforma, e veio para transformar todo aquele que vier até ele. Ele disse que ele não lançará fora. Senhor Jesus, ele está vivo, vive e reina para todo sempre, e ele voltará para buscar os que são seus. Aqueles que abriram o coração e disseram, sim, Senhor, eu quero me render à tua palavra, eu quero me render ao teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Começou na cruz. A vitória já começou ali na cruz, já foi decretada ali na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Da cruz já saiu um direto para lá. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E nessa manhã, nós estamos aqui para celebrar o nome dEle. Para nos lembrar de que o mundo odeia Jesus. Mas muitos aí fora, que hoje ainda precisam ouvir a voz dEle. Alguns ouvirão a sua voz e não vão querer nada com Ele, vão falar mal dEle, vão xingá-lo, vão falar mal de nós. Deixa rolar, meu irmão. Deixa rolar, não é nenhuma surpresa. Mas por outro lado, também há muitos que precisam ouvir a voz do Mestre. E esses vão chorar, vão abrir o coração, vão dizer, sim, eu quero Jesus na minha vida. Eu preciso dele na minha vida, ele é tudo o que eu estava procurando e não sabia.
Como eu disse na semana passada, meus irmãos, essa mensagem precisa sair dessa igreja, precisa sair das quatro portas. Jesus não tem mãos, ele vai usar as suas mãos. Jesus não tem boca, ele vai usar a sua boca para pregar essa palavra, para que muitos ainda venham e se ajoelhem diante da cruz, entreguem a ele o seu fardo pesado e recebam o fardo de Jesus, que é leve, a salvação eterna que está preparada para aqueles que o amam. Amém, meus irmãos? Nosso Deus, complementa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. Nessa manhã o teu nome, Senhor Jesus, foi proclamado. E o teu nome é poder. Não é que no teu nome haja poder, o teu nome é poder. Todo poder te foi dado, nos céus e na terra. Nos abençoa nessa manhã. Sê conosco, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém.